Shalom. Em hebraico poderíamos falar Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Então vira aí para o seu irmão e fala assim, ó, Revenu Shalom Aleichem. Isso, Revenu Shalom Aleichem. Que venha a paz sobre vocês. Que venha a paz sobre vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos dar continuidade. Para vocês aí também, Ricardinho, Revenu Shalom Aleichem. Celi, Eduardo, Revenu Shalom Aleichem. Glória a Deus. Nós paramos aonde? Nós entramos na cidade, certo? Nós entramos na cidade com Jesus e também pegamos o chicote. Jesus precisava ir em Brasília, né, irmãos? Dá para posicioná-lo naquela transparência? Vamos ver se eu consigo aqui. Jesus precisava mesmo, né, dar um pulinho lá em Brasília. Mas Ele manda que os seus servos façam isso. Compete a nós, como foi dito aqui. Essa aqui é da semana passada, né? Nós entramos na cidade. Obrigado, melhorou as imagens, hein? Muito boa. Né? Nós entramos na cidade e essa aqui eu quero dizer para vocês que é uma representação, né? É uma representação artística de como ela é hoje, né? Essa parte aqui hoje você não vê, que ela está soterrada, e o que você vê hoje é essa parte aqui que está fechada. E nós sabemos por que ela está fechada, né? E eu mostrei aqui a mikve, né? E aqui foi o local onde Jesus expulsa os cambistas, os vendilhões. Paramos aí, ok? Então vamos dar continuidade. E ficou só nisso? Não, não ficou só nisso. Jesus sai da cidade de Jerusalém. Antes dele sair, ele cura várias pessoas, né? Isso aqui é na esplanada do templo. Nós chamamos de esplanada do templo. E esses arcos aqui é do século XVI, né? Isso aqui ainda é do século XVI. São restos de construção do século XVI, ok? Aqui, para quem não conhece, em hebraico nós chamaria de Kotel HaMahavi, ou Muro das Lamentações. Na verdade, é Muro Oeste, né? Então, é Kotel, né? Chama-se o Kotel. Essa é a maior sinagoga a céu aberto do mundo. E eu vou dar uma dica para você. Quando você for lá, você não precisa ficar no sol quente aqui. Está vendo aqui, ó? Vocês estão vendo esse arco aqui? Estão vendo esse arco aqui? Ali tem ar-condicionado, você pode ir lá e orar no ar-condicionado. E não é proibida a tua entrada, viu? Então, quando você for lá, você não precisa ficar no sol quente, aqui não, pingando. Então, vai até lá, que lá tem ar-condicionado, aí você ora melhor, você fica mais tempo, inclusive. Não, mulheres, infelizmente, as irmãs têm que ficar para o lado de cá, infelizmente. Não... Vocês não vão jogar chinelo em mim, não, né? Aqui não tem pilar. Lá na minha congregação tem um pilar. Eu me escondo assim, ó. Mulheres não podem, né? Mas já está havendo em Israel uma queda de braço. Por que as mulheres têm que estar separadas dos homens? Então, está tendo já umas quedas de braço. Ok? Então, aqui é o Muro das Lamentações. Essa parte aqui... Na época de Jesus, mais ou menos por aqui assim, ficava o pináculo do templo. O que aconteceu lá no pináculo do templo? Lembra na tentação? Quem se lembra da tentação? O inimigo leva Jesus ao pináculo do templo e lá ele fala, né? Se joga lá para baixo. E onde ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, engraçado que nessa foto aqui, eu passei. Ficava nessa foto aqui.
eu acho que eu perdi a foto. Eu tenho uma foto aqui do pináculo, ou não está nessa ordem aqui, do pináculo, que não é a pedra original, mas é uma réplica, né, da pedra, pois a original ela está no Museu da Bíblia, lá em Jerusalém. Então, mais ou menos aqui ficava o pináculo do templo, nessa esquina aqui, né? Lembrando que essa construção aqui, embaixo, ó, esse aqui ainda é da época de Herodes. Essa construção aqui ainda é da época de Herodes. Essa construção aqui é da época do Saladino, que mais tarde os cruzados utilizam essa mesquita para fazer o seu quartel-general. Daí saem os cavaleiros templários, que vocês já devem ter ouvido falar. Ok? Jesus, ele sai de Jerusalém, depois que ele limpa o templo, cura, faz milagres, ele volta para Betânia, para casa, talvez, de Lázaro, de Marta e Maria. Lembrando que ele estava lá, ele entra na cidade, ele entra em cima de quê? Ele entra montado num jumento. E eu pedi para que vocês colocassem na mente o que é que o povo falava. Bendito que vem em nome do Senhor. Então guardei essa frase na cabeça de vocês, ok? E ao retornar ele passa por uma figueira, né? E ele amaldiçoa, como vocês veem o evangelho. Não vai dar para a gente, aqui é um figo, né? Para quem não conhece, essa figueira. Essa foto eu tirei, estava em Bânias, né? No Golã, estava em Bânias. Um lugar muito maravilhoso. Se você já foi lá, se não foi lá, vale a pena ir. Vale muito a pena ir em Bânias, pois na época da colheita do figo, aquele cheiro do figo assim, fica no ar, exalando no ar assim. Eu gosto de figo. Então, quando eu desci do ônibus, que eu fui ver as ruínas do palácio de Herodes Filipe, lá em Bânias, em árabe, em hebreu fala Bânias, mas como no árabe não tem o P, o som, o P, como o J não tem no espanhol, no árabe não tem o P. Tem árabe aqui que fala árabe, confirma o que eu estou dizendo, né? Não tem o P, então ele fala Bânias. Por isso que os árabes falam os brimo, né? Não é isso? Porque eles não têm o P. Esse som P para eles é difícil de pronunciar, né? Então o nome da cidade é Pânias, mas não é isso que eu quero chegar na onde eu quero ensinar para vocês. E ele volta, Jesus, ele retorna, ele volta a ensinar no templo. Ele entra dessa vez, mas ele entra sem fazer todo aquele movimento, porque ele já tinha entrado, a entrada triunfal já tinha acontecido, e ele retorna. Essa foto aqui nós tiramos, aqui é o Vale do Cedron, né? Aqui é o Vale do Cedron. E eu estava em cima do Monte das Oliveiras quando tiramos essa foto. E aqui seria, né, aquilo que eu falei do pináculo do templo. Aqui, como vocês já viram, ó, aqui o pináculo do templo, né? Aqui o pináculo, aqui é o pináculo do templo, e aqui nós temos a Porta Formosa, ou a Porta Ruda. A Porta Formosa, que aconteceu nela, lembramos, vocês se lembram? A cura, né, dos paralíticos, Pedro, né, e João não tem prata nem ouro. Então acontece, aqui você tem aqui as escadas que subia para essa porta. Tudo isso aqui é da época de Jesus, construído por Herodes. Lembrando que o Monte Moriá era um monte, o rei Herodes, ele corta, ele chanfra, né? Ele era um monte, e ele chanfrou, e murou, e com a terra ele fez uma esplanada, e ali ele constrói o templo. Ok? E agora é o que eu queria mostrar para vocês. Tá? Desculpa, eu estava muito adiantadinho. Essa é a pedra, essa pedra é uma réplica do pináculo do templo, que ficava naquele canto. E qual era a razão de ter aquele pináculo? Por que aquele lugar, essa pedra alta? Quando você vê o tamanho, essa pedra é uma réplica, mas do tamanho natural que era a pedra. Eu fiquei imaginando como eles conseguiram lavrar essa pedra e colocar nesse lugar. É enorme. Para vocês verem, ó, eu fiz questão de tirar perto de uma pessoa, ela está caída, né? Por quê? Porque o sacerdote ficava
em cima, no Shabat, quando nascia a primeira estrela, o sacerdote subia no pináculo, e de lá ele tocava a trombeta. Tá? Esse dizer em hebraico aqui, está falando disso. Que ele tocava a trombeta para anunciar o Shabat. E todo Israel ouvia. E nas outras cidades, como no Meguido, como também talvez no Golã, se ouvia ainda o toque do shofar. E também se replicava para anunciar a chegada do Shabat, que era o nascer da primeira estrela na sexta-feira. Então era para isso que usava esse pináculo, era para anúncio da entrada do Shabat. Ok? Vamos continuar. Aqui é um museu vivo, se você for lá, eu gostaria que você fosse, vá sim, mas vá mesmo. Aqui é um museu vivo que fica em Nazaré, chama-se Nazaré Village. É muito legal, é um museu com as pessoas vivas mesmo, e você replicam a vida cotidiana na época de Jesus. Tá no seu roteiro, pastora Lília. Eu já vi o seu roteiro, está no seu roteiro, tá? Nazaré Village. E lá tem uma comida muito boa. Muito boa. Falar em comida, né? Você não gostou? Eu gostei. E aqui eles replicam, né, o que era a vida cotidiana. Então, a parábola dos lavradores maus, Jesus fala que eles plantaram uma vinha. Né, eles plantaram uma vinha. E depois eles cercaram com uma cepe, ó, uma cerca, uma cepe, tá vendo? Ó, uma cepe, plantou-se uma vinha, cercou com uma cepe. E depois cavou-se um lagar. Ó, pisava-se a uva aqui, pisava-se a uva, né? E o chulé era para poder dar um tom mais gostoso no vinho. Pisava-se a uva e esse vinho escorria, o mosto, né? São duas fotos, ele escorria para esse recipiente. Daqui eles colocavam nos recipientes que iriam armazenar. Mas como era feito? Eles não tinham carvalho. Não tem essa planta, o carvalho lá é muito raro. E onde eles guardavam isso? No estômago das ovelhas. Eles pegavam o estômago, costuravam e guardavam ali dentro. E ali fermentava. É por isso que Jesus fala, não se deita vinho novo em odres velho. O estômago da ovelha era o odre. Por quê? Porque ali ele fermentava. E o processo da fermentação produz o quê? Gases. E se fosse um estômago velho já, um odre velho, o que ia acontecer? Não ia resistir. Então, por isso tinha que ser novo. E guardava o vinho ali, até fermentar, até virar o vinho. E também Jesus fala que ele fez o quê? Eles construíram uma torre. Agora vocês entenderam a parábola? Né? Construiu uma torre. Ok? Essa parábola Jesus disse nessa época, quando ele estava lá no templo. Mas aí depois ele sai da cidade e volta para o Monte das Oliveiras. Irmãos, tem alguma coisa no Monte das Oliveiras que eu não sei, não posso te dizer. Depois nós vamos dar uma olhada em alguns acontecimentos do passado e do futuro, que algo Deus tem com o Monte das Oliveiras. Que eu não gosto, não é que eu não goste, mas eu não sou muito estudante da arqueologia, da escatologia, né? Mas alguma coisa tem. De repente, depois você que gosta de escatologia, a gente pode até conversar, né? Jesus retorna para o Monte das Oliveiras. E essa visão que você está tendo aqui, você tem aqui uma igreja russa, ortodoxa russa, você tem aqui uma igreja ortodoxa russa, que segundo a tradição, Maria Madalena, né, ela enxuga os pés de Jesus
nesse lugar, segundo a tradição, não sabemos. Já que eu estou aqui, tudo bem, vamos lá. Segundo a tradição. E essa igreja aqui que você está vendo, essa construção que você está vendo aqui, é chamado de a Igreja de Todas as Nações, ou a Igreja da Agonia, porque segundo a tradição também, isso fica no Monte das Oliveiras, aqui é o Monte das Oliveiras, segundo a tradição também, foi aí nesse local onde Jesus agoniza antes de ser preso. Ok? Vamos continuar. Eu tenho aqui uma outra visão que eu fiz, né? Da igreja, tá vendo? Da agonia. Aqui é um cemitério judeu e aqui é um cemitério cristão. Para vocês que estão aqui é a igreja da agonia, um cemitério judeu e aqui atrás um cemitério cristão. Esse cemitério é o metro quadrado mais caro do mundo. Mas nem no Alphaville, eu não sei, Alphaville, o metro mais caro de São Paulo, eu não sei onde é. Mas lá é o metro mais caro do mundo. Por quê? Lá se enterra o peão de pé, para caber mais gente. Porque existe na tradição talmúdica, de que quando o Mashiach, o Messias, voltar, os que estiverem sepultados ali em Jerusalém, de frente para o templo, onde era o templo, de frente para a porta dourada que vocês viram, ressuscitarão primeiro. Isso é uma tradição talmúdica. Se é verdade ou se não é, eu não sei. Lembrando que os rabinos leram coisas que nós não lemos. Tiveram acesso a informações que nós não tivemos. Então dá para crer. Então isso entende-se por quê é o metro quadrado mais caro do mundo. Ok? Muito bonito dentro dessa igreja, né? E eu quero trazer aqui também uma outra igreja, vale a pena também conhecer esse local, que é a igreja do Galicante. Acho que você já deve ter percebido. Por que Galicante? Foi o local aonde Pedro nega Jesus. A igreja do Galicante. Aqui, a igreja do Galicante. Ok? E aqui nós temos moedas. Moedas da época de Jesus. Eles cunharam moedas com a autoridade de Roma, mas eles cunharam moedas. E você tem aqui as moedas. As moedas com a qual essas eram as moedas do templo. Era o shekel. Eram as moedas do templo. Eram feitas de prata. Essa moeda não valia fora do templo. Lembra que eu expliquei para vocês por que Jesus bateu? Porque eles tinham uma moeda própria no templo e tinha o denário, que era a moeda que corria entre a população. Essa era a moeda do templo, tá? Você pode ver aqui, ó, você tem um shin e você tem o gimel. Eu não sei por que o shin e o gimel aqui, né? Você tem algumas, ó, shin e o gimel, né? E está num hebraico antigo que eu não consigo ler perfeitamente esse hebraico antigo. Ok? Você pode ver que você tem aqui um cálice, né? E aqui a flor de lótus, né? O cálice e a flor de lótus. Então era moeda do templo. Só valia no templo essa moeda. Ok? E foi com essas moedas que Judas recebeu para trair Jesus. Ok? Vamos continuar. Preparação para a Páscoa. Vale muito a pena esse lugar aqui. Apesar de hoje ser uma mesquita muçulmana, mas ela é aberta. E aqui é o cenáculo, né? Para você que está aqui olhando, para você daqui, aqui é o cenáculo aonde Jesus celebra a primeira Santa Ceia e o último Seder de Pêssar. É o local onde ele celebra a primeira Santa Ceia e o último Seder de Pêssar. E se ele celebra a primeira Santa Ceia com o último Seder de Pêssar, tem alguma coisa errada aí na tradição cristã. Eu vou quebrar tabu hoje. Quem é católico? Ou veio da igreja católica? Eu não vim, eu sou filho de evangélico, nasci na igreja evangélica. Então eu não conheço muito bem. Mas na tradição
católica que nós protestantes ou evangélicos buscamos, nós bebemos da mesma fonte e eles dizem que é domingo de Páscoa. Pois é, se Jesus celebra o Seder de Pêssar, quando se celebrava o Seder de Pêssar? O Seder de Pêssar, ou a festa, o jantar da Páscoa, deixa eu falar em português para vocês, que chama, em hebraico é Seder de Pêssar, se celebrava no primeiro dia da festa dos pães ázimos, ou da festa dos pães sem fermento, porque essa festa ela levava 8 dias. E se Jesus morreu numa sexta-feira, qual foi o dia que ele celebrou a Páscoa? Então não foi no domingo, foi numa quinta. Então não é domingo de Páscoa. Aí quebra tabu. Não quebra? Então você pensa nisso. E aqui eu preparei, isso é foto de internet, como mais ou menos com uma Haggadah aqui, né? Foto de internet, uma Haggadah, o pães ázimos, né? Que eles chamam de matzah, né? As matzah, matzot. As matzah é errado, é matzot, que é o plural de matzah. O vinho, como toda festa judaica, precisa ter vinho. O vinho é bebida comum dentre os judeus. Todos eles bebem vinho. Né? E não há pecado você beber vinho. O pecado é você embriagar e depois sair fazendo besteira por aí, tá? Esse é o pecado. Ok? E Jesus, ele anuncia no Seder de Pêssar, ele anuncia o traidor, Mateus 26, 21. Ele celebra o Seder de Pêssar. Pedro também é avisado nesse momento de que ele ia negar Jesus, e Jesus e os discípulos se retiram para o Getsemane, ou para o Jardim das Oliveiras. Shemer, em hebreu, é óleo. Get, ou gat, é fábrica, prensa, fábrica de óleo. Ele se retira. Ele celebra o Seder de Pêssar. Presta atenção. Jesus saiu da casa de Lázaro, lá de Betânia. Não sei o horário, mas vamos agora fazer um cronograma aí. Né? Já vai que ele tenha saído por volta de 3 horas da tarde. Porque o sol já começa a entrar em declínio, já não é tão quente, então pode-se caminhar no deserto da Judéia. 3 horas. Ele entra na cidade secretamente, ninguém ficou sabendo, porque não é a entrada triunfal mais. E ele fala o que para os discípulos no Monte das Oliveiras? Vai ter um homem com um cântaro, segue aquele homem. A casa que esse homem entrar, fale para o chefe da casa, onde estão os aposentos, que o mestre vai comer a Páscoa. Ele fala isso. E quando ele vai celebrar o Seder de Pêssar, o jantar festivo da Páscoa, ele ainda fala para os discípulos: eu desejei muito comer essa Páscoa convosco, antes da minha paixão. Tem algumas coisas erradas, porque água não era homem que carregava, era mulheres. Por que um homem estava carregando água? Não sabemos. Talvez fosse uma coisa absurda que os discípulos, né, achassem absurdo. Uma ocasião eu estava lá na Galileia e estava num Shabat. E mulheres não acendem, homens não acendem a vela do Shabat, são as mulheres. E eu vi que a pessoa acendeu a vela, mas a vela apagou. E eu fiquei com tanta dor dela que a velinha dela apagou, fui lá e acendi a vela. Uma criança veio e ficou muito brava comigo, porque eu tinha acendido a vela do Shabat. Era a mesma coisa, uma coisa absurda, assim como eu tinha feito uma coisa absurda. O homem não pode acender a vela do Shabat. O homem não podia carregar água, era uma coisa absurda. Então Jesus pegou o absurdo para mostrar para os discípulos: ó, está um absurdo. O que eu posso aprender com isso, querido irmão, querida irmã? Que o nosso Deus, Ele usa os absurdos para trazer lições para nós. Né? Isso nós podemos aprender. Vamos continuar. Aqui ainda é o mesmo recinto, aqui você desce, tem um espaço aqui que desce, não é muito permitido a descida, de vez em quando os muçulmanos deixam descer, de vez em quando não deixam, mas
Essa é o local. Lembrando que esse piso aqui não é da época de Jesus, esse piso não é um piso da época de Jesus, e sim do século XVI, quando ela era uma igreja cristã. Mais tarde, quando Saladino invade Jerusalém, ele transforma isso numa mesquita, e é até hoje uma mesquita. E essa mesquita é permitido que os cristãos visitem. Lembrando que aquilo é um complexo, você tem abaixo desse prédio, aqui por baixo do prédio, você tem ali o suposto túmulo de Davi, que é uma sinagoga. O suposto túmulo de Davi, que é no mesmo complexo. Ao lado, a noroeste, você tem a igreja da dormição. Para o irmão católico, se tiver algum católico aqui, até mesmo você, como evangélico, pode também ir visitar a igreja da dormição, que segundo a tradição foi o local onde Maria morreu. Nós, evangélicos, dizemos que Maria morreu. Os irmãos católicos dizem onde Maria dormiu. Bem, ok, não vamos questionar. Mas é o mesmo complexo, o mesmo lugar. Então, percebe-se que era o mesmo prédio. A arqueologia assim detectou. Ok? E aqui ainda é o resto do púlpito da mesquita, tá vendo? Onde ficava o imã com seu sermão, ok? Jesus, ele volta para o Monte das Oliveiras, e aqui eu tenho umas oliveiras antiguíssimas. O engraçado é que ela renova, né? Você está vendo, ó? Em hebraico isso aqui chama notzer. Repitam comigo, notzer. Renovo, ramo, notzer. Veio a palavra Nazaré, Yeshua HaNotzer, Jesus de Nazaré. Vem a palavra renovo, notzer, rebento. Né? Não diz assim do rebento de Jessé, é que infelizmente a tradução, algumas traduções, especialmente as NVIs, diz, né, a raiz de Jessé. Não é raiz, é ramo, rebento. E a oliveira, ela tem essa, português sabe, né, plantava muito oliveira, né? Quem é português aqui, quem plantou oliveira em Portugal, conhece muito bem isso. E acredita-se que pelo diâmetro do tronco dessa oliveira, ela tenha mais ou menos uns 2000 anos. Mais ou menos. Ela tem uma longevidade muito grande, pelo tronco. E tem um local lá, que talvez eu não tenha foto aqui, aonde tem resquício de Adriano. Quando Adriano queima Jerusalém, ele queima também o Monte das Oliveiras, ele queima as oliveiras, os olivais, e tem resquício de queimada de oliveira lá. E ela resistiu. E esse local fica mais ou menos, né, uns 200 a 300 metros da Igreja da Agonia. A Igreja da Agonia você vai ver lá em 22, 39 a 41. Aqui outra foto da oliveira, tá vendo? Outra foto, essa aqui já é outra oliveira. Não, aqui, olha, com mais detalhe, né, o notzer aqui, ó, o ramo, né? Esse chama notzer, ok? E esse é o jardim do Getsemane, ou Getsemane, falando em português. Getsemane, é isso, né? Que está em português, é Getsemane, é o Getsemane, ok? E Vale do Cedron. Eu vou pular isso aqui, porque senão nós não vamos ter tempo. E aqui nós temos uma foto do... Eu voltei, né? Aqui você tem um cemitério cristão, aqui você tem um cemitério judeu. Aqui você tem um cemitério cristão e aqui um cemitério judeu. Ok? E esse cemitério fica no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, olhando onde era o templo, a porta de ouro, o portão dourado. E esse é o Vale do Cedron. Lembrando que na época de Jesus, esse vale tinha água no inverno. Hoje não tem, tanto que aqui tem até avenidas lá. Mas na época de Jesus, ele chamava Rio Cedron. E esse vale, ele vai serpenteando pelo deserto da Judéia, ele passa por Bethlehem, por Belém, e depois ele continua serpenteando e ele chega aonde? No Mar Morto.
Lá no livro do profeta Ezequiel diz que as águas estavam nos artelhos, não é isso? Depois nos joelhos, e as águas vinham nos lombos, não fala isso? Agora eu vou interferir um pouquinho, vou fazer uma interferência no texto aqui de Jeremias. Ezequiel, né? Ezequiel, perdão. Quando o general Tito destrói a cidade de Jerusalém no ano 70, tinha cristão, irmão, não tinha? Apesar que não tinha o cristianismo, porque o cristianismo e o judaísmo era uma coisa única. Mas tinha crentes que criam em Jesus. Para onde foram? E para onde subiram? Para onde fugiram da cidade? Então, acredita-se, há uma história acreditando-se, né, tem alguns doutores na Universidade Hebraica de Jerusalém, como o doutor Adolfo Reutemann, o professor Ariel Horowitz, eles acreditam que eles fogem pelo túnel de Ezequias, vocês também estão no teu roteiro, você vai conhecer, vocês vão conhecer, tá, o túnel de Ezequias, pelo lado molhado do túnel, eles saem lá no tanque de Siloé, e de lá eles saem fora da cidade, e pelo vale do rio Cedron eles vão sair aonde? Lá no Mar Morto, que do outro lado do rio Jordão, é a cidade de Madaba, onde esteve os cristãos, onde floresceu uma comunidade cristã na primeira metade do primeiro século, onde teve a igreja de São Jorge, que eu contei para vocês domingo passado, onde tem o piso, que tem um mapa mais antigo da cidade de Jerusalém, ok? Então acredita-se que esse lugar, e talvez essa profecia de Ezequiel, seja a saída da igreja, porque as águas começam nos artelhos, depois elas sobem, depois elas vêm aqui nos lombos, quando você anda no túnel molhado, na época do inverno. Ok? E esse é o Vale do Cedron. Alguns acontecimentos bíblicos no Vale do Cedron, como eu disse para vocês, Mateus 24, o Senhor Jesus profere o sermão apocalíptico. Também no Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus faz oração intercessória por seus discípulos. Também no Monte das Oliveiras, Jesus é assunto aos céus, ele é elevado aos céus lá do Monte das Oliveiras, ok? Outros acontecimentos relacionados também ao Monte das Oliveiras, vocês vê que Davi passa por esse local, tem um L aqui, você não está vendo, mas tem, viu? Eu coloquei um L aí, é que eu estava com fome, então eu não pus o L, tá? Ele foge em fuga para Absalão, tem um L aqui, você está vendo? Você está vendo um L aí, não está? Está vendo, né? Então, tem um L, tá? Ele foge, né, de Absalão. Quem foi Absalão? Filho dele, que queria usurpar o trono do pai, né? Pedindo que Deus transformasse os conselhos de Aitofel em loucura. Isso Deus ouviu a oração de Davi. Segundo Reis, capítulo 23, versículo 13, o rei Josias, ele profanou os lugares altos que o rei Salomão havia edificado para os deuses dos moabitas, também no Monte das Oliveiras. Também no Monte das Oliveiras, no livro do profeta Ezequiel, na Babilônia, Ezequiel teve uma visão da glória de Deus alçando o voo, do templo e parando sobre o Monte das Oliveiras. Então tem alguma coisa lá de interessante. Deus tem algum propósito lá no Monte das Oliveiras. Vamos continuar. Em Zacarias, no capítulo 14, versículo de 1 a 5, Zacarias previu um dia de grande sofrimento para Jerusalém, no qual o Monte das Oliveiras figura com proeminência, né? E também lá no capítulo 2, versículo 30, até o capítulo 3, versículo 3 do livro do profeta Joel, o Monte das Oliveiras e o Vale do Cedron, ou Vale de Josafá, ou Jeosafá, ocupam um lugar significativo na esperança judaica de redenção. E nós acreditamos que o Mashiach, que o Messias, quando voltar, ele vai pôr os pés no Monte das Oliveiras e aquilo vai fender. Não é assim que acreditamos? Os judeus não creem diferente também, não. A diferença está no tempo. Porque nós cremos que o Mashiach ben David vai fazer isso.
Eles também creem que o Mashiach ben David vai fazer isso. Só que eles não entendem que o que veio foi o Mashiach ben Yosef, o Messias, filho de José, o sofredor, o servo sofredor do capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Ok, vamos continuar. O Monte das Oliveiras, né? Mais uma vez aqui, a oliveira antiguíssima. Tem várias delas lá. Ok? Aqui uma outra visão. Ali, esse local, Getsemane, esse local, ele é cuidado pelos padres franciscanos, né? É legal porque eu conheço o padre que cuida lá, e ele sempre reserva o melhor lugar para mim. Quando eu chego lá para poder pedir o lugar, ele já sabe, já me conhece, e ele fala para mim, ele fala espanhol muito bem, e ele sempre fala para mim, eu vou te dar o melhor lugar. E de fato, ele me dá o melhor lugar como para a minha turma. Aí depois eu peço para o pessoal dar uma gorjetazinha para ele, e ele fica muito feliz, né? Ele fica muito feliz. E eu quero que você guarde essa figura. Isso aqui é uma fotografia que eu tirei, uma foto de uma foto, tá? Uma foto de uma foto do que era uma prensa de óleo. Você tem esse conjunto aqui, em hebraico, eles chamavam de atafona. Pode ver que precisa de um burrico para girar a mó. Essa pedra chama mó. E o conjunto é a atafona. Põe-se a oliveira, põe a azeitona aqui, e o burrinho vai girando, girando, girando e moendo a azeitona. E aqui é a prensa de óleo propriamente dito. Isso aqui, essa foto não está esse equipamento não está lá no Monte das Oliveiras, não tem mais isso lá, mas aqui eu tirei numa cidade chamada Corazim, né, na região do Mar da Galileia. Essa prensa de óleo está numa cidade chamada Corazim, muito preservada, muito bem preservada, os achados arqueológicos lá. Então essa era a prensa de óleo, tá vendo? Você punha depois aquela borra que ficava, né? Você punha aqui, né? E depois você com pedras prensava ela, né? E o azeite escorria, ok? Então, eu tirei uma foto, não é álbum de família, viu, pessoal? Mas eu não tinha outra referência para vocês verem o tamanho. Então, eu tenho 1,70 m de altura e a pedra, o conjunto, a atafona, é maior do que eu, tá vendo? Então, para vocês verem. Agora, eu quero que você olhe para essa pedra aqui e lembre-se de dito de Jesus que ele falava o seguinte: é lícito que venha o escândalo. Ele não fala isso? Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Melhor seria pegar a mó da atafona, amarrar no pescoço e se lançar no mar, do que cometer um escândalo. O que ele quer ensinar com isso? Assim como tem níveis de galardões, de recompensa no céu, também terá nível de condenação. E ele não fala, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivesse feito os milagres que em ti foram feitos, há muito eles teriam se arrependido, se vestido de saco. Portanto, eu vos digo, menor rigor terá no dia do juízo para os de Tiro e Sidom do que para vós. Não é isso? Então, eu quero crer que para aquele que causa escândalo na igreja, no reino de Deus, que faz tropeçar o irmão, a condenação, o castigo que tem sobre essa pessoa, é pior do que o castigo daquele que comete suicídio. Porque Jesus fala, melhor é você cometer um suicídio. Porque é suicídio, né? A pegar uma pedra dessa, amarrar no pescoço e se jogar no mar, é suicídio, não tem outro nome que se dá. Concordam comigo? Continuemos. Essa daqui é o conjunto, né? E esses negocinho preto aqui, é isso aqui, ó. Como se fossem umas almofadas. Eles enchiam, então você tinha a primeira prensa. Para que servia a primeira prensa? É o extra virgem, né? Quem gosta de comer um óleo extra virgem? Poxa, na minha casa, outro dia desse eu fui com a Angélica num restaurante, e o azeite que eles tinham posto lá era aquele azeite composto Maria. Eu e a Angélica torcemos o olho para aquele azeite. Ixi, nós estamos chato, né? Não é humildade, é porque o óleo extra virgem é melhor, né? Não é melhor comer o extra virgem? Claro que é. Mas o extra virgem era usado aonde? No templo.
não podia ir outro óleo no templo, a não ser o extra virgem, o da primeira prensa, é isso? Não podia. Não podia ir outro, da primeira prensa. Porque com esse óleo se fazia o azeite da unção. Com esse óleo se queimava as lamparinas da menorá, o Neir Tamid, em hebraico se fala Neir Tamid, luzes eternas, isso do menorá, era com esse óleo da primeira prensa. O que isso quer nos ensinar? Mais uma vez, que nós precisamos ser o azeite da primeira prensa. Deus não quer reservas nossas. Ele não quer a segunda prensa. Ele quer a primeira prensa. Ele quer o nosso melhor. É isso. E por que o Getsemane estava ali do ladinho do templo? A fábrica de óleo do lado. Para não precisar vir de longe, para não contaminar. Fabrica o óleo aqui e já leva para o templo ali. O da segunda prensa, o óleo da segunda prensa, podia ser usado nas casas. É óbvio, né? Que na casa do Caifás, do Anás, do Herodes, do Pilatos, não tinha azeite de segunda prensa, porque eles podiam comprar o azeite de primeira prensa. Mas na casa do mais pobre, tinha o azeite de segunda prensa, ou talvez de terceira prensa, porque já não dava mais prensar para uma quarta vez. E aquela borra que ficava, o que fazia com aquilo? Ração para os animais, ou para as lamparinas das casas, para iluminar as casas. Então a importância da azeitona na economia judaica da época de Jesus era tão grande quanto o petróleo hoje. Tão importante quanto o petróleo hoje. E o interessante, irmãos, que Jesus ele foi ali para o Monte das Oliveiras, e ali ele agonizou. João 14, está lá, né? Todo o sofrimento de Jesus. Por que Jesus foi no Monte das Oliveiras? Essa água, posso beber? Eu vou pôr água no radiador, senão o motor ferve. Por que Jesus foi para o Monte das Oliveiras? Ora, se ele queria orar no monte, será que ele não poderia ir para o Monte Escopos, que era mais longe, mais alto? Mas por que ele vai ali no Monte das Oliveiras? Estava todo mundo querendo o pescoço dele ali. Se eu sou Jesus, eu não ia para o Monte das Oliveiras. Glória a Deus que eu não sou Jesus. Porque eu não iria, sabendo que tinha uns caboclos querendo me cortar o meu pescoço, aqui, banana para eles, eu não ia para o Monte das Oliveiras. Eu ia para o Monte Escopos. Eu ia para os montes da Samária. Mas para o Monte das Oliveiras eu não ia. Mas por que Jesus foi no Monte das Oliveiras? Hein? Ali do lado. É profético, querido irmão. Porque nós servimos o Deus do profético. Isaías no capítulo 53, que ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele precisava estar ali no Monte das Oliveiras, porque a azeitona era moída ali no Getsemane. Ele era moído, assim como Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Então a azeitona representa Jesus. É profético. Ele não podia ter ido para outro monte, não. Eu iria para o Monte Escopos, era mais alto, mais longe. Talvez Herodes, talvez o Pôncio Pilatos, ou talvez o Caifás não iam me encontrar. Mas Jesus foi justamente ali no Monte das Oliveiras para cumprir o capítulo 53 do livro do profeta Isaías, porque foi subido como renotzer, como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca que não tinha parecer nem formosura. Se nós olhássemos para ele, nenhuma beleza víamos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dor, experimentado no trabalho, um como quem os homens escondiam o rosto, e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, ele foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia! Glória a Deus!
Por isso mesmo, ele foi moído ali no Monte das Oliveiras, como Getsemane, ele devia ser amigo do dono daquela fábrica de óleo. Ele devia ser amigo, para ele ir tanto lá. Então ele era bem relacionado. Mas ele teve que escolher aquele lugar para cumprir o que o profeta Isaías falou. Vamos continuar. E daqui, outra prensa de óleo. Ok? Eu vou pular aqui, que seria a oração, porque senão não vai dar tempo. Eu tenho que entregar daqui em 10 minutos. Essa é a igreja da agonia, né? Ou a igreja de todas as nações. E essa aqui é dentro da igreja, né? Dentro, tá vendo? Tem esses mosaicos aqui, dentro da igreja. E aqui é um monumento que tem fora da igreja, que local, segundo eles, foi onde Jesus ajoelhou para orar. Ok? Ajoelhou, não concordo, porque os judeus não ajoelham para oração, eles ficam de pé. Mas, já que os cristãos ajoelham, então Jesus ajoelhou aí. Ok? Jesus é preso. Ele é preso. E aqui eu trouxe para vocês como era a figura, como se vestia um soldado romano na época de Jesus, a armadura, né? O sinal da traição foi um beijo. Jesus é entregue aos soldados. Pedro corta a orelha de um dos empregados de Caifás, e Jesus declara que ele era, naquele exato momento, a hora de ser entregue. Agora eu quero fazer um paralelo entre Judas e Pedro. Quando nós éramos pequenos, tinha aquela festa de malhar o Judas depois da quaresma, não tinha? Quem se lembra? Quem malhou o Judas? Eu não fiz isso. Porque se eu fizesse isso, meu pai me dava um cacete tremendo, que eu ficava 1 ano fora de casa, de tanto apanhar. Né? Mas a maioria de nós malhamos o Judas, né? Não malhamos o Judas? Então, e foi passado para nós que Judas era o mauzinho e Pedro era o bonzinho. Mas os dois pecaram. E o pecado é semelhante. Qual é o pecado mais grave? Eu vender Jesus ou eu negar que sou amigo de Jesus? São iguais. Ambos traiu. Ambos traíram. Não tem diferença. Mas eu quero trabalhar com você no pecado. Sabe o que acontece? Porque às vezes o inimigo das nossas almas usa essas coisas para nos afastar de Deus. Porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pô, então que miserável homem que sou, Paulo fala isso. Fala assim, né? Quem me livrará o corpo dessa morte? Então não tem mais escapatória para mim? Calma aí. O pecado não tem poder para tirar o homem do céu. Não tem poder. Pastor, isso é heresia. Não é heresia, porque o pecado foi vencido na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, o apóstolo Paulo diz que Jesus pegou a cédula de dívida, viu, Adriana, que tinha contra você, e cravou na cruz do Calvário. Então o pecado foi vencido por Jesus, e já que ele foi vencido, ele não tem mais poder sobre a nossa vida, sobre a sua vida, viu, Reinaldo? Aleluia! O problema é como tratamos o nosso pecado. De que jeito Judas tratou o pecado dele e de que jeito Pedro trata o pecado dele. A diferença está como você trata o seu pecado. Porque pecar, nós vamos pecar. Não adianta, enquanto estivermos nesse corpo, nós vamos pecar. João, numa de suas cartas, ele fala, né? Filhinhos, eu escrevo para que não pequeis. Porém, se algum de vós pecar, nós temos um advogado. Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação dos vossos pecados. Então é como você trata o seu pecado, de que jeito você encara. Porque se você fugir, igual Judas fugiu, o que vem é condenação. Mas se você se humilhar, se prostrar diante de Deus, e se humilhar e confessar os seus pecados, pois o próprio João, ele fala, se confessares os seus pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar de todo o pecado e purificar-vos de toda a iniquidade. Então é como você trata o seu pecado. Então não é questão de ser bonzinho ou malzinho. É questão de como tratar, porque se Judas, mesmo traindo, tivesse seguido pelo caminho de Pedro, não precisava ter
o 13º apóstolo. Ele teria sido perdoado. Então, para nós é a mesma coisa. Como eu trato o meu pecado? De que jeito que eu encaro os meus deslizes? Qual o caminho que eu vou seguir após o meu pecado? Porque se eu permitir que o Espírito de Deus fale no meu coração, e eu der ouvido à voz do Senhor, Ele é fiel e justo para me perdoar de todos os meus pecados e de todas as minhas iniquidades. Vamos continuar, senão não dá tempo. Aqui era uma espada, né? Romana. Vou voltar aqui para o pessoal aqui. Uma espada romana. Ok? Jesus na casa de Anás. Aqui é a porta do monturo, ou a porta do lixo. Pelo visto, você já sabe mais ou menos o que era a porta do lixo. Jesus, ele é levado para a casa de Anás. Quem era Anás? Aqui está, né? Ele era um sacerdote. Ele era sogro de Caifás, então tem uma confusão aí, né? Nós confundimos muito Anás, Caifás, e tanto até os próprios evangelistas fazem confusão ao narrar quem é Anás, Caifás. O fato é o seguinte, que Anás, ele era o sumo sacerdote de fato, mas ele teve uma quedinha de braço com Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos destitui ele e coloca o genro dele, Caifás. Mas o povo aceitava como sacerdote Anás. Por isso que às vezes fica confuso quem era. Mas é Anás, Caifás. Ok? E essa é a porta do monturo, ou portão do lixo. Jesus é julgado pelo Sinédrio. Aonde? Na igreja do Galicante. Né? Aí era a casa de Anás. Aí era a casa de Anás. Na igreja do Galicante. E eu trouxe aqui quem era o Sinédrio. Eu vou pular porque não vai dar tempo. E quem era, né? O Sinédrio. E essa é a fachada da igreja do Galicante, né? Você pode ver aqui, né, uma representação de Jesus e dos discípulos, né? E aqui são as ruínas, né, do palácio de Anás, tá vendo? E tem mais ainda, você consegue chegar aqui por baixo dessa construção moderna do século XIX. Aqui, né? Ruínas de Caifás. E aqui é debaixo daquela construção. O que você está vendo aqui? Um buraco, uma corda, não é isso? Vamos ver, o pessoalzinho daqui. Pessoal, não dava para fazer ligar flash, porque aqui era de acrílico, e se eu fosse ligar o flash ia explodir, então saiu essa foto séptica do jeito que está aqui. Vocês estão vendo um buraco com uma corda? Isso tem mais ou menos 1,90 m de altura. Tá? 1,90 m. Ok, talvez o judeu moderno hoje que morou na Europa, eles são tudo grandões, mas o judeu da época de Jesus não passava de 1,5 m de altura. Quando muito, 1,70 m de altura, a minha estatura. Isso aqui não tem mais de 1,90 m de altura. Aqui, ó, na base de baixo não tem mais que 1,90 m de altura. Para que vocês acham que era isso? Jesus estava assim, ó, ficou assim, ó, amarrado. Agora vamos começar a contar as horas. Ele sai mais ou menos de que hora lá de Betânia? 15 horas. Aí ainda ele celebra o Seder de Pêssar à noite, 8 horas da noite. Ele vai para o Monte das Oliveiras orar. Jesus não era igual o Oséias que orava 5 minutos. Talvez ele orasse um pouco mais que a Angélica. Que a Angélica passa o dia inteiro orando. Eu não consigo passar o dia inteiro orando. Então eu acredito que entre as 3 orações de Jesus, ele tenha levado 1 hora cada uma delas. Estou sendo bonzinho. Se ele sai mais ou menos 8 horas, 9, 10 horas da noite, ele começa o Seder de Pêssar. 8 horas, em 2 horas ele celebra o Seder de Pêssar. 10 horas ele sai do cenáculo e vai para o Monte das Oliveiras. 11 horas da noite, a primeira oração. Meia-noite, a segunda oração. 1 hora da madrugada, a terceira oração, quando ele é preso. Então eu quero crer que mais ou menos ele está aqui 1h30 da manhã pendurado, sem dormir, porque ele saiu de que hora da casa de Lázaro? 3 horas da tarde. 3 horas. E que horas já são? 1h30 da madrugada, sem dormir, sendo torturado. Agora ele é preso. E como ele está?
Você já tentou ficar assim? Quanto tempo você consegue ficar assim? Ó, já está dando cãibra na minha panturrilha. E eu não estou 5 minutos. Ó, já estou perdendo o equilíbrio. Começou já o sofrimento de Jesus. E eu queria que você sentisse também o mesmo sofrimento. Ó, fora o cãibra que eu já estava tendo lá, estou tendo mais intensa cãibra agora. Agora os meus braços aqui já estão doendo. Também estou tendo cãibra aqui, ó. E quanto tempo ele ficou ali? Todo o tempo do julgamento. Por que ele ficou esse tempo todo? Por causa de nós. Por causa da igreja. Por causa daqueles que crêem no nome dele. Estava ele ali pagando pelo meu pecado. Pelo seu pecado. Porque quem devia estar pendurado ali era você. Era eu. Éramos nós. Não éramos? Continuar. Aqui eu botei um detalhe melhor. Ok? Essa foto foi tirada recente. 2017. Eu quero falar com você dos aspectos ilegais do julgamento de Jesus. Aposto mais 10 minutos? Pode ser? Não tenho? Tá. Então havia uma lei romana onde proibia prender à noite. Hoje tem essa lei no Brasil, não tem? Não se pode prender à noite. Também. Essa lei é romana. Não é brasileira, e foi importada de Roma. Então, também na época de Jesus não podia prender. Qualquer julgamento que fosse feito na cidade tinha que ser feito na fortaleza de Antônia, que era uma espécie de delegacia ou de fórum. Ele foi julgado aonde? Na casa de Anás. Então, era ilegal. Certo? Jesus foi duplamente julgado na casa de Anás e de Caifás. Antes de ser julgado pelo procurador romano, o sinédrio não poderia se reunir à noite, o sinédrio tinha que se reunir de dia. E estava lá o sinédrio também para poder acusar Jesus. E aqui eu tenho um mapa da cidade. Tem algo profético aqui também. Se Jesus estava aqui, no Monte das Oliveiras, ele foi preso aqui no Monte das Oliveiras, ele não podia ter entrado por essa porta. Por quê? Porque ia entrar direto no templo, ele estava preso, era ilegal a prisão dele, não era ilegal? Então ele não podia vir por aqui. Ele também não podia entrar por essa porta, que é a porta dos leões hoje, chamado Porta das Ovelhas, na época de João, na época de Jesus, porque eu ia dar direto na fortaleza de Antônia. Então por onde Jesus entra? A única porta que provavelmente, eu estou trabalhando com probabilidades, tá, queridos? Era aqui, ó, pela porta do monturo, perto do tanque de Siloé. Ele é preso mais ou menos aqui. Ele caminha aqui. E ele vem aqui para a casa de Caifás, Anás e Caifás, onde está a igreja do Galicante. Só que, se era 1h30 da manhã, 2h da madrugada, ele não podia seguir daqui para a fortaleza de Antônia, senão ia passar de frente do palácio de Herodes, que lá estava hospedado o Pilatos. Era ilegal. Então, por onde Jesus sai novamente? Pela porta do lixo. O que acontecia na porta do monturo ou porta do lixo? Agora é profético. Segure na cadeira. No dia do Yom Kippur, quando é que aconteceu o Yom Kippur? Na ocasião do Rosh Hashanah. No dia do Yom Kippur, era pego 2 bodes. Um bode, ele botava a mão na cabeça desse bode e confessava os pecados dele, o sacerdote, deles e da nação, e enxotava esse bode para o deserto. E o outro bode era morto no sacrifício. Por que Jesus sai pela porta do monturo? Porque ele era o Yom Kippur do povo judeu. Ele também tinha que perdoar os pecados do povo judeu. Por isso ele sai pelo deserto, pela porta do monturo. Por isso ele é o Yom Kippur, o perdão, o dia do perdão. Ao caminhar, ele não ia dar tempo dele chegar, fazer esse caminho, ou entrar pela porta de Damasco, ou pela porta de Herodes, né? Ou pela porta, eu não sei o nome dessa porta direito, para vir aqui pela porta de Santo Estevão. Então ele volta pelo vale do rio Cedron e entra pela porta das ovelhas. Na época de João capítulo 1,
capítulo 5, versículo 1 do Evangelho de João, ele chama essa porta de porta das ovelhas. Por que Jesus entra pela porta das ovelhas? Temos que voltar a Belém. O que se fazia em Belém? Belém era o local onde se criava as ovelhas para o matadouro, na cidade de Belém. Jesus nasce aonde? É profético. Ele nasce em Belém. E Belém, na época de Jesus, era o local onde os pastores criavam as ovelhas para o matadouro. E como eles descobriam se aquela ovelha poderia servir ou não para o matadouro? Nós temos a anunciação. Não temos a anunciação? O que foi que o anjo, quando ele chega a Maria, quando Jesus nasce, ele é colocado numa manjedoura, envolto em panos, lá no campo dos pastores, tinha o quê? Os pastores apacentando as suas ovelhas na vigília da noite. E o que os pastores falaram? Vocês encontrarão uma criança envolta em panos, deitado numa manjedoura. Por que Jesus teve que ser envolto em panos e deitado numa manjedoura? Porque José não tinha dinheiro? Não tinha outro local? Mas que relaxo de Maria botar uma criança num coxo. Manjedoura vem do latim, manjar, de comer. Relaxo. Maria relaxada. Não estou dizendo isso. Não era. Porque é profético. Porque era o linguajar que os pastores sabiam qual era o cordeiro que ia para o sacrifício. Quando nascia o cordeiro, eles inspecionavam o cordeiro, envolvia esse cordeiro em um pano branco e colocava na manjedoura. Aí vinham os outros e levavam esse cordeiro para ser criado separado, porque aquele cordeiro seria o Corban de Deus, Corban Ha-Elohim, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que Jesus foi envolvido em panos e posto numa manjedoura. E Deus precisava falar para os pastores numa linguagem que eles conheciam. Por isso que Jesus entra pela porta das ovelhas, porque era por essa porta que as ovelhas que iam para o matadouro entravam. Ele tinha que entrar por essa porta. E depois ele foi aonde? Para a fortaleza de Antônia. Mas as ovelhas vinham aqui para o tanque de Siloé. Para o tanque de Betesda. Siloé é aqui embaixo. Para o tanque de Betesda. Fazer o quê? Lavar. Para onde? Para vir para o sacrifício no templo. Só que Jesus não foi sacrificado aqui. Ele foi sacrificado fora da cidade. Então ele foi o Corban de Deus, o sacrifício para tirar o pecado. O Corban de Deus. Tudo é profético. Ele cumpriu todas as profecias. Ok? Vamos continuar. Esse aqui é um detalhe da fortaleza de Antônia. Porta dos Leões. Ela hoje chama Porta dos Leões, porque quando o Suleimão o Magnífico, em 1538, constrói os muros, chama ela de Porta dos Leões e coloca a gravura desses leões. Mas na época de João, ela chamava Porta das Ovelhas. Jesus é entregue a Pilatos, eu vou pular. Esse aqui é o tanque de Betesda, ruínas do tanque de Betesda, né? E essa aqui é a Via Dolorosa, a pedra probática e o muro, né? Jesus, aqui a Via Dolorosa. Aqui é o local onde supostamente acredita-se que foi o local onde Jesus foi julgado por Pilatos e por Herodes. Né? Não podia ligar o flash também. Podia tirar foto, mas sem o flash. Então por isso saem essas fotos sépticas aqui. Ok? Quem foi Pilatos? Eu quero avançar. Eu só quero mostrar essa aqui. Lá em Cesareia do Mar, tem essa pedra. Essa aqui não é original, essa pedra não é original, é uma réplica. E porque nessa pedra está dizendo Pôncio Pilatos, prefeito de Jerusalém. Prefeito da Judéia, perdão. Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Não é a original. A original está na Turquia. Os turcos otomanos roubaram, mas essa é uma réplica da pedra que está lá no museu, lá em Istambul. E aqui é um mapa na época de Jesus, né? Eu não vou me atentar. Jesus, quando chama Herodes de raposa, né? Uma raposinha, isso foi tirado lá em
em Corazim também, ela estava descansando. Jesus perante Herodes. Judas se arrepende, vai ter com os sacerdotes, os principais dos sacerdotes se eximem da responsabilidade. Judas devolve, né, as moedas e eles compram o campo de Acéldama. Tá? Eles compram o Acéldama, o campo de sangue. Ok? Você vai ver isso em Atos capítulo 1, verso 18 a 19. E também a profecia lá em Zacarias. Jesus na corte de Pilatos. Não dá tempo da gente continuar, mas eu quero chegar. Aqui é o local onde Simão Cirineu, né? A igreja coloca ele como um santinho, mas ele foi constrangido. Ou você leva ou você leva. Se não levar, você apanha. Ele foi constrangido a levar a cruz nesse local, segundo a tradição. E Jesus sai por essa porta. Essa é a porta de Damasco. Essa é a porta de Damasco, já fora, do outro lado da cidade. E depois, Jesus é crucificado no Monte da Caveira. Esse monte, recentemente teve uma nevada muito forte lá em Jerusalém, que destruiu isso aqui, ó, os olhos, o nariz, a boca. Ó, os olhos, o nariz, a boca, o Monte da Caveira. Ok? E pus a minha amada esposa bonitinha aí. Ela não gostou, ela falou que ia ficar brava comigo. Mas eu prometi a ela que eu faço o almoço hoje. Ok? A morte de Jesus. Essa é a imagem que nós conhecemos. Certo? E todos esses textos falam da morte de Jesus. E aqui em cima, eu quero chamar a tua atenção para o que está aqui em cima. O que estava escrito aqui em cima? Você lembra? Não estou ouvindo. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Em quantas línguas? Quantas? 3 línguas. Latim, porque era a língua do Império Romano. Grego, porque era a língua que os gregos, que ali era helenizado, falava-se grego. E hebraico, porque Jesus era judeu. Você sabia que ele era judeu? Quem não sabia que Jesus era judeu? Jesus era judeu, não era palestino, viu? Jesus era judeu. Pois ele nasceu em Belém. Apesar de Belém hoje estar dentro da Palestina, mas ele era judeu. Ok? Então Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz o que estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, estava escrito em hebraico, latim e grego. João 19 e 20. Será que Herodes conhecia bem hebraico? Ele era exímer falante do hebraico? Não, ele era latino, ele falava latim ou grego. Talvez esses 2 idiomas. Ele odiava estar lá, porque ele estava lá por castigo. Porque ele tinha sido mandado para lá por castigo. Tá? Porque ele antes era governador na Tácia, na Gália. Tá? Ele era governador na Gália. Ele aprontou lá e mandaram ele ali para a Judéia para castigar ele. Então ele odiava estar lá. Se estava em hebraico esse texto aqui, ó. Vamos ler comigo? Yehoshua Hanotzer Vemelech HaYehudim. Era isso que estava escrito lá, em hebraico. Hebraico lê do contrário, viu? Para você que não sabe, hebraico lê o contrário do português. Como todas as línguas semitas, lê o contrário. Mas, tá, o que isso tem a ver? Eu coloco de novo aqui a palavra. Estão conseguindo ler aqui? Yehoshua Hanotzer Vemelech HaYehudim. Yehoshua Hanotzer Vemelech HaYehudim. Está aí, ó. O que é essa letra aqui? O que é isso aqui, gente? Quem conhece isso daí? Esse é o nome impronunciável de Deus. Não é Jeová, não é Javé, não é Yavé, não é nada disso. É impronunciável, nós não sabemos como é que pronuncia. Os judeus não sabem pronunciar. Alguns cristãos deram de Javé, Jeová, está tudo errado. Nada disso está certo. Nada disso está certo. Nenhuma dessas pronúncias está correta. Mas esse é o nome impronunciável.
Por isso que os sacerdotes ficaram pé da vida com Pilatos e foram lá reclamar. Não, muda o nome, não é isso. Porque eles estavam acostumados a ler o acróstico. Isso chama acróstico. O que é o acróstico? Você pegava a primeira letra de cada palavra, você conseguia transmitir uma mensagem para ninguém saber. E os judeus eram craque nisso. E quando eles bateram o olho, que eles leram, eles viram o nome de Deus. E por quê? Agora, Herodes era bom de hebraico assim? E por que isso acontece? Por que isso acontece? Era Deus, o Eterno, dando a chancela. Eu recebi esse sacrifício. Aleluia! Uma salva de palmas para o nosso Deus. Que Deus possa abençoar.